Glória a Jesus, Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra de Deus com a guia do Espírito Santo na leitura da Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 1, e nós estamos aqui na segunda parte. Nós vamos iniciar no versículo 9, onde se fala sobre o batismo de Jesus. Bem, Marcos, capítulo 1, versículo 9. Glória a Jesus. Então, irmãos, sobre o batismo de Jesus. E aconteceu naquele dia em que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma grande voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Vamos ler até aqui, e aqui nós vamos ver, irmãos, que depois que João Batista, que essa parte é muito lindo, irmãos, que João Batista estava ali pregando o evangelho, pregando o arrependimento, e fazia os batismos. E vocês lembram que na leitura anterior, o João Batista, ele dizia assim no versículo 7 e 8, ele dizia assim, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, que é Jesus Cristo, o Messias, né? A qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Irmãos, isso é muito lindo. João, ele estava convertendo uma grande multidão para arrepender dos seus pecados. Vocês sabem que arrepender, irmãos, é quando uma pessoa ela muda de ideia. Uma pessoa que se arrepende, lembram que Deus deu a graça de falar isso para vocês. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer algum mal para outra pessoa, está querendo, vamos dizer assim, quer tomar uma satisfação. Só que até aí, até a casa daquela outra pessoa para tomar satisfação, ela se arrepende daquilo que ela vai falar, acha melhor ficar em paz. Então, ela mudou de ideia. A mesma coisa foi quando João Batista estavam pregando que o povo tinha que se arrepender dos seus pecados. Então, trouxe para o povo os pecados dele. Os judeus, eles sabiam disso porque eles tinham as escrituras. Hoje, irmãos, nem todos entendem isso. Por exemplo, nós que somos gentios, né? Graças a Deus agora em Cristo Jesus somos filhos, mas o povo gentil, ele não tinha conhecimento da palavra de Deus, nem das leituras. Os judeus, eles já vinham desde lá do começo, em Abraão, e depois Moisés foram escrever no Antigo Testamento, então os judeus já sabia dos seus pecados, da origem do pecado. O gentil não sabia nada disso, irmãos. Então, glória ao nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu? João Batista pregou para eles se arrepender dos pecados. E muitos deles se batizavam, porque realmente eles sabiam que eles eram pecadores. E eles não queriam ir para o inferno, eles queriam ser salvos. Só que João Batista falou assim, olha, após mim vai vir um mais forte, que esse é o Messias. Ele é mais forte do que eu, porque eu não sou digno de desatar-me, né? De abaixar e desatar a correia das suas alparcas. Irmãos, a correia era uma sandália que tinha o cardaço, vamos dizer aqui, tá bom? Que nem o sapato de cardaço nosso, tá? Só que eram umas correias e passava ali e amarrava. Quem fazia isso, vocês lembram que foi dito aqui? Quem costumava amarrar ou desamarrar essas correias eram os escravos que faziam isso para os seus senhores.
todos os homens que tinham seus escravos, seus servos, eram eles que calçavam as sandálias nos pés do seu senhor e também descalçava, lavava os pés dos seus senhores. É muito raro um senhor, ele mesmo, colocar sua sandália nesta época. Então, quem fazia isso eram os escravos. Olha a humildade de João Batista. João Batista disse que aquele que viria após ele era muito mais forte, maior do que ele, e ele se humilhou de tal forma que nem como um escravo ele era digno de fazer isso nos pés do Senhor. Quer dizer, esse serviço era da dignidade de um escravo fazer. João, ele fez mais ainda. Ele falou que ele não estaria nem na condição de um escravo para fazer isso nos pés do Senhor Jesus. Olha a humildade, irmãos, que João Batista tinha. E isso é que nós temos que aprender, irmãos. Às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós fazemos coisas que achamos que deve fazer. Mas aqui João mostrou a sua humildade no declarado que ele estava fazendo. Ele falou, olha, ele é muito mais forte que eu. Então, eu vou batizar vocês com água, mas ele vai te batizar com fogo. E aí, então, entra agora, eu fiz isso para fazer vocês lembrarem, e agora vai entrar aqui e Jesus Cristo naqueles dias depois que João Batista falou isso, então veio Jesus de Nazaré até Galiléia e foi batizado, né? Veio da Galiléia e foi no Rio do Jordão, e ali o Senhor Jesus foi batizado. Então, nós vemos aqui nas Escrituras, irmãos, louvado seja Deus, que quando João Batista batizou ali, você pode ver que, nesse momento que Jesus saiu da água, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu até a Senhor Jesus, e naquele momento os céus abriu, e houve uma voz dos céus, que é da voz do nosso Pai Celestial, nosso Deus. E ele disse muito claro, tu és meu filho amado, a quem me comprazo. E logo, né, naquele momento, todos ali ouvindo, né, irmãos, nós podemos ver isso aqui também, no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui no livro de Salmos. No capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Olha que coisa mais linda, irmãos. O Senhor Jesus, no dia do teu batismo, ele foi selado no Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, porque desceu até a ele. Você veja que uma coisa interessante, tá, amados? Quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ia nascer o Filho de Deus nela, ela ia gerar o Filho de Deus, colocaria o nome do Senhor Jesus, né? O nome de Jesus, e ela creu. Então, veja que Jesus veio como homem, tá? O Senhor Jesus desceu da sua glória, e ele era verbo, e o verbo se fez carne. Então, ele estava ali como um homem, Deus, Filho, encarnado, homem, no corpo de um homem, carne, osso e sangue. Muito bem. Quando foi o dia do batismo do Senhor Jesus, desceu o Espírito Santo, e ali então ele foi, glória a Deus, começar o trabalho do Senhor, a missão dele. Ele já estava ali, glória a Deus, já sendo usado. Deus mesmo declarou, dizendo que tu és meu filho amado, a quem me compraz, cumprindo Salmos, capítulo 2, versículo 7. Olha só, irmão, tudo que aconteceu na vida de Jesus está escrito no Antigo Testamento. Tudo que Cristo faz, o Antigo Testamento declara tudo isso, tudo que o Senhor tem feito. E aqui nós vemos, então, meus amados, glória ao nome do Senhor Jesus, que essa palavra do Senhor, ele desceu e falando claramente, Deus declarou o seu Filho Jesus, o Filho de Deus. E daqui depois, ele é elevado, o Espírito Santo leva logo ele para o deserto. E nós vemos em Mateus que ele foi tentado pelo adversário, como aqui também está escrito, né? Que ele passou 40 dias e ali ele foi tentado por Satanás. E olha só, e o Senhor Jesus estava vivendo em perigo,
porque ele estava vivendo, ele estava ali entre as feras, né? Durante esses 40 dias. E isso aqui nos ensina, irmãos, que também nós estamos no meio de muitos lobos, muitas feras espirituais, os adversários da nossa vida. Só que o Senhor Deus, vocês também foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que significa isso? Significa que todos nós, irmãos, também estamos andando nesse deserto de lutas, cheio de perigos na nossa vida. Como o Senhor Jesus também estava entre as feras. Os anjos serviam depois que o Senhor Jesus venceu o inimigo, expulsou ele e os anjos desceram. Isso você vai ver em Mateus, capítulo 4. Mas, irmãos, no momento da guerra, nós com o Espírito Santo contra o adversário. Bom, então vejam, no momento que às vezes você se sente só, numa guerra, numa luta, vocês não estão só, porque o Espírito Santo de Deus está em vocês. Então, amados, nós passamos sim por muitas lutas no meio de muitos perigos. Lembra de Salmos? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado, né? E a tua vara me consolam. Então, vejam, irmãos, nós temos que pôr isso dentro do nosso coração e ter uma mente clara, que vocês não estão sozinhos. No dia do teu batismo, o Senhor também gerou vocês para a glória dele, porque foi a nossa reconciliação do pecado, tá bom? Todos nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que desceu do céu e veio trazer o seu reino para nós, e nós o aceitamos, então cada um de vocês foram batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, é o batismo, né? E serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Nesse momento, todos nós recebemos o selo do Espírito Santo. Cada um de vocês. Que é aí que vocês têm que entender. Algum vai falar, mas eu não sou selado pelo Espírito Santo. Todos que foram batizados são selados pelo Espírito Santo. Veja Jesus. Quando Jesus batizou-se, quando ele foi para o batismo, vocês viram que o Espírito Santo, uma forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. Ele falou em línguas? Não, ele não falou em línguas. Mas o céu abriu para ele e para todos que estavam ali, e foi declarado diante de todos que Jesus era o Filho de Deus amado. Então, irmão, todos que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está selado pelo Espírito Santo para Deus. Os dons é outro assunto, tá bom, irmão? Então, tem irmãos que ele não tem o dom de língua, mas ele tem o dom de expulsar demônio. Às vezes tem uma irmã que não tem o dom de língua, mas tem o dom da cura, tem o dom de orar e o Senhor fazer a obra. Tá certo? Então, amados, que não haja confusão, porque senão as pessoas pensam, ah, meu Deus, eu não fui selado, então alguns pensaram que nem ia para o céu. De jeito nenhum. Está selado. Porque no dia do Senhor, os anjos virão e vão ver o selo em todos vós, e esses são os que vão ser recolhidos para a glória de Deus, porque o sinal está no selo do Espírito Santo em nós. Mas voltando aqui nessa parte, tá bom? Jesus, ele estava 40 dias vivendo entre as feras. Irmãos, olha o perigo que ele estava passando, e quem o levou lá? Foi o Espírito Santo que levou. Por quê? O Senhor tinha que passar pelas lutas, pelas provas. Vocês também não passam, irmãos? Então, veja, tudo que o teu Senhor, nosso mestre, passou, vocês também passam, tá? Mas bem-aventurado quem confia no Senhor e persevera e vai até o fim, porque vence o adversário. Muito bem, então vamos lá. Vocês sabem que aqui ele foi lá, viveu entre as feras. Depois o Senhor Jesus veio à tentação do inimigo, vocês lembram isso em Mateus, lá está muito claro. E depois o Senhor Jesus expulsou o adversário e os anjos desceram e serviram Jesus. Ele estava com fome, sede, enfim, ele precisava. E Jesus preferiu confiar em Deus do que ele mesmo resolver, né? Como o inimigo provocando ele, diz, se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. E o Senhor falou que nem só dos pães viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Assim, Jesus declarou que ele preferia na providência de Deus, a confiança dele. Assim, irmãos, nós aprendemos também que nós, em tudo, temos que confiar em Deus. Ele vai providenciar as coisas. O Senhor Jesus nos ensinou muito isso na palavra, tá bem? Para nós não ser ansiosos, para nós não se preocupar, porque o Senhor, como ele alimenta os animais, as aves do céu, quanto mais nós que somos filhos de Deus. A partir de agora, todos são batizados e conhecem Jesus como seu Salvador, seu pastor. Então, neste momento, vem a prova da confiança. E é aqui, irmãos, que nós temos que aprender, se nós confiamos em Deus, em seu Filho Jesus, nas horas das provações. Jesus aqui, irmãos, ele tinha, sim, ainda que estava ali batizado, já estava com o poder do Espírito Santo ali, tudo que ele pudesse falar, aconteceria. Tanto, vocês podem ver isso em Marcos capítulo 11, no versículo 20, por ali, e quando vocês vão lembrar, no versículo 19, quando Pedro olhou para aquela figueira que secou, lembrou-se que Jesus tinha falado com ela um dia anterior, e Pedro falou: Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste, ela secou desde a raiz até os galhos. E o Senhor foi muito claro e disse para ele: tende fé em Deus. Portanto, eu vos digo, se você disser esse monte, ergue-te daqui, lance ao mar, falando, crendo naquilo que você falou, não duvidando em teu coração, isso vai acontecer. Então, veja, irmãos, Jesus poderia fazer isso acontecer, mas o Senhor não cedeu à tentação de Satanás, não obedeceu à voz do inimigo, ele confiou na providência de Deus. Irmãos, às vezes nós somos tentados, e aí, nesse momento é que precisamos ver, né, se nesse momento é onde que Deus olha para cada um de nós, para ver se nós confiamos em Deus ou nós queremos resolver as coisas da nossa maneira e de um modo mais fácil que o inimigo quer oferecer para cada um de nós. Então, um conselho de amor, de carinho, de irmão. Irmão, faça como Jesus fez. Expulsa a tentação da tua vida, expulsa esses desejos que o inimigo tenta colocar na nossa mente para a gente fazer alguma coisa, e com isso nós provamos, tanto para o nosso Pai Celestial, que sonda a nossa mente e o nosso coração, que preferimos aguardar a providência de Deus, como Jesus fez. Então, a nossa missão é ser seguidor de Jesus Cristo. Observar como Jesus reagia é o que nós vamos fazer. Porque quem andar nas pisadas do Senhor não erra. Quem andar na palavra de Deus não erra. Então, queridos, aqui está o conselho para que todos nós andamos na palavra de Deus. E assim nós não erramos. E Deus vai se agradar, porque essa é a confiança de um servo de Deus para com o seu Senhor. Vocês sofrerão muitos tipos de tentações. Tentações de todos os lados, irmãos. Tentações financeiras, tentações, irmãos, até de homens, mulheres, tentações de todas as formas, ilícitas, que pode melhorar a tua vida material, que pode mudar até a tua vida material, mas pode trazer uma ruína espiritual muito grande. Então, nós temos que estar com a mente em Cristo, com abertura, com entendimento, para que façamos como Cristo fez, confiar no Senhor, ainda que as coisas possam estar difícil na vida de cada um de vocês, ainda que você não vê uma solução, mas você confia em Deus, confia em Jesus, então pode ter certeza que você vai vencer. Então, amados, e aqui nós vamos voltar para a palavra. Glória a Deus. Irmãos, os anjos serviram. Nós vemos aqui, então, nesse verso, que os anjos já veio, serviu Jesus. E agora nós vamos ler aqui a vocação dos primeiros discípulos, os apóstolos. Versículo 14 diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes,
o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os jornaleiros, foram após eles. Após Jesus Cristo. Paramos aqui também. Queridos irmãos, veja essa passagem no versículo 14, nós estamos vendo aqui, que quando o Senhor Jesus, depois que foi batizado, né, e foi lá para o deserto, 40 dias, logo ele volta, né? Ele vem, e nesse também ele vai anunciando. E João foi entregue à prisão. Isso depois vocês podem ver em outros capítulos, o motivo porque João foi para a prisão. Porque Herodes estava tendo um relacionamento com Herodias, que ela era casada com o irmão de Herodes, ou seja, ela era cunhada de Herodes. Herodia era cunhada de Herodes. E João Batista, com a palavra da verdade, disse para Herodes que não era lícito ele casar com a mulher de seu irmão, era um pecado, né? Ia cometer o adultério. Mas, irmãos, Herodes acabou, vocês viram ali que João acabou sendo preso. A Herodias, então, tinha João Batista como inimigo número 1, certo? Então, isso aí em outro capítulo vocês vão ver mais detalhado sobre a vida de João Batista. Mas quando o Senhor Jesus, aqui na palavra, irmão, o Senhor Jesus, depois que João foi colocado lá na prisão, né? E esse teve um intervalo que vocês podem ver que o Senhor Jesus, na pessoa do nosso amado Senhor Jesus, como está aqui na Bíblia, nós vemos o seguinte, irmãos, que, glória ao nome do Senhor Jesus, ele estava dizendo que o reino de Deus estava próximo. Como ele diz assim, ó, olha, no versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por que o reino de Deus está próximo? Primeiro, o Senhor Jesus, ele estava no reino de Deus. Ele é do reino de Deus. Ele deixa lá o reino de Deus, ele deixa os céus, vem para a terra, né, como forma humana, como homem, como o verdadeiro homem, porque ele venceu Satanás como verdadeiro homem. O que Adão não venceu, Jesus venceu. E vejamos, ele diz que o reino de Deus está próximo, porque o próprio Jesus, que era do reino de Deus, que é do reino de Deus, estava na terra, estava bem próximo. Então, as escrituras estavam cumprindo, porque essa promessa já viria, já vinha vindo no Antigo Testamento, e Jesus disse assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, é muito claro o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele diz que nós devemos arrepender e crer no Evangelho. E vocês, é o que aconteceu com vocês. Quando foi anunciado o Evangelho de Jesus, nós nos arrependemos e cremos no Evangelho de Cristo, cremos no Senhor e fomos batizados neste momento em nome do Pai e do Filho e também do Espírito Santo. Então, esse anúncio da chegada, ele queria uma resposta imediata do povo, sabe, irmãos? Dizendo, arrependei-vos e crede. Então, a resposta tinha que ser imediata. O povo se arrepender e já crendo, e sendo batizados. É isso que Jesus estava falando com eles, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Depois disso, quando ali ele estava, ainda não foram batizados naquele momento, mas foram anunciados. Jesus vai fazer as vocações dos primeiros apóstolos, que são os discípulos do Senhor. Ele estava andando ali no Mar da Galileia, ele viu lá Simão e André, né? Nós vemos aqui que eles eram irmãos, e eles estavam lançando aqui sobre a rede do mar, pois eles também eram pescadores, né, irmãos? Nós estamos vendo aqui que eles eram pescadores. E nesta forma, Jesus chamando eles, né, esses irmãos, então, foi os primeiros a tornar os discípulos do Senhor Jesus. Depois, mais à frente, Jesus falou, vinde a mim, vou fazer vocês pescadores de homens. Quer dizer, irmãos, eles tinham uma profissão, eles estavam trabalhando para ganhar o seu pãozinho de cada dia,
e de repente eles largam tudo. Vocês podem ver que Jesus falou: vinde após mim, que fareis que sejais pescadores de homens. Então, a missão de Jesus foi muito claro para eles. Eles tinham conhecimento também das Escrituras do Antigo Testamento, só que o poder da palavra do Senhor Jesus converteu o coração deles. Eles deixaram tudo. Vocês podem ver que eles, deixando logo as suas redes, seguiram Jesus. Não voltaram mais para a pescaria. Largaram as redes, provavelmente ficou doados, ficaram para outras pessoas. Eles não vieram mais a cuidar desta parte. Tá bem, irmãos? Depois, eles andando com Jesus, ele passou ali um pouco mais adiante. Eles também viram Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava também num barco consertando redes. Olha esse versículo 20. Observa isso. Logo o chamou, Jesus chamou, eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após eles. Então, nós estamos vendo que a vida social desses dois aqui, irmãos, que nós vemos Tiago, filho de Zebedeu, e João, eles tinham uma vida um pouco melhor. Por quê? Tinha jornaleiros trabalhando com eles, tinha empregados trabalhando com eles. Provavelmente, eles eram sócios, né? Sócios, assim, de boca, né? Ó, tudo que nós pescar, a gente divide para nós, pagamos todo mundo, e o que sobrar é tudo nosso. Então, observamos aqui que a vida desses, de João e de Tiago, estava um pouco melhor, porque ele estava junto com seu pai, e também esses jornaleiros, que eu já falei para você que o jornaleiro é uma pessoa que é contratado de manhã, e ela faz o trabalho durante o dia, à tarde ela recebe o seu dinheiro, e no dia seguinte, outra vez, uma outra jornada do seu trabalho. Assim era a vida do Zebedeu com seus dois filhos. Eles tinham seus empregados todo dia. E olha, veja, irmãos, quando foi chamado, esses dois moços, eles largaram tudo, deixou o pai, deixou os empregados e foram com o Senhor Jesus. Uma mudança brusca na vida deles, tá? Eles deixaram de ganhar dinheiro. Veja que obra linda, irmãos. Eles deixaram de ganhar dinheiro, eles tinham profissões, mas eles creram em Jesus. Jesus tinha trabalho? Somente a parte espiritual, e você vê que Jesus providencia tudo para eles. Eles estiveram ali, irmãos, com Jesus Cristo, e viram obras maiores do que a própria vida deles. Enquanto eles pescavam, é a vida material. Mas a espiritual, eles viram o Senhor Jesus expulsar demônio, eles mesmos expulsaram demônios, curaram enfermos, o Senhor passou a autoridade para eles depois, instruiu os seus discípulos, glória ao nome do Senhor, seus apóstolos, e assim foi a vida desses homens, né? Quando ele falou, vinde após mim, glória ao nome do Senhor, isso transformou em uma essência de um discipulado, e assim o Senhor Jesus estava transformando ele, que envolve, né, irmãos, todos os valores deles foram mudados ali para estar com Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor. E ele disse que abençoaria fazendo esses pescadores de homens, e isso era maior do que a pescaria deles, porque trazia muitas pessoas para o reino de Deus, para o evangelho. É o que acontece nos dias de hoje, né, irmão? Quando cada um de vocês anunciam a graça de Jesus para as pessoas, vocês são pescadores de homens também. Todo aquele que anuncia o evangelho de Jesus e a pessoa está ali, ou crendo ou não crendo, você está pescando espiritualmente. Você está lançando o evangelho na vida da pessoa. A pessoa, claro que ela vai decidir se ela crê em Jesus como Salvador, ela vai imediatamente se arrepender para Cristo Jesus, e aí ela vai se arrepender dos seus pecados e vai aceitar Cristo como seu Salvador e não vai mais pecar, porque vai batizar-se e não quer mais errar na presença de Deus, vivendo neste mundo de pecado, certo? Então, aqui, irmãos, nós vemos nessa passagem, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor o fez desta forma. Então, queridos, assim é nos dias nossos de hoje. Agora, nós temos nossos trabalhos. Isso não está dizendo que Jesus quer que vocês parem de trabalhar para servi-lo. Não, irmãos, porque ele já iniciou com os primeiros discípulos isso.
nós estamos trabalhando, mas no nosso trabalho tem muitas almas ao nosso lado que nós vamos anunciar o evangelho. Por exemplo, o pescador. Tem pessoas do lado dos pescadores para anunciar o evangelho? Não tem. Eles vão lá no meio do mar. Tem gente no mar para ele pescar? Não, não tem. Ele consegue anunciar o evangelho no meio do mar? Não, irmão. Então, por isso que Jesus falou, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles tinham que estar no meio dos homens, tinham que estar no meio da sociedade para anunciar o reino de Jesus. Hoje, a sociedade está tudo no meio, perto de vocês, no trabalho de vocês, na escola, na faculdade. Nós estamos sempre ao lado um do outro, não é verdade? Então, esse é o momento que vem em nós, tá? A mesma forma que veio para eles, ser pescadores de homens, pescadores de almas. E você anuncia, mas as pessoas, eu anunciei e a pessoa não creu. Isso já não parte mais de nós. Nós damos a semente, não é verdade? Você viu o peixe, irmão? Olha, para vocês entenderem materialmente isso. Quando você vai pescar, você coloca a isca lá, muito bem, e você põe na água. Tem peixe que ele come a isca e não cai no anzol, mas ele leva a isca embora. E várias vezes você perde a isca, né? E muitas vezes. E em algum momento o peixe pega a isca, pega o anzol e você traz o peixe. Espiritualmente, ainda que você vê que o peixe levou, né? Você falou do evangelho, e naquele momento você viu que ele não aceitou, não se arrependeu, não creu, né? Mas você enquanto essa pessoa tiver vida, ainda há esperança. E essa pessoa, às vezes, pode mudar de cidade, pode mudar para outro lugar. Mas aquela isca que ela comeu, que você anunciou, pode fazer um efeito muito grande e Deus pode convertê-la e ela pode ser salva, porque vai vir um outro pescador de homem e vai anunciar o evangelho, junta com aquilo que Deus te deu para você anunciar. E aí ela fala, meu Deus do céu, já foi anunciado isso. E aí ele aceita, ou ela aceita Jesus Cristo como seu fiel e salvador, Jesus Cristo, né, amados? E é assim que nós devemos nunca desanimar. E é por isso que Jesus ele começou, então, irmãos, a fazer esta obra maravilhosa. Já começou com os discípulos. Hoje, nós somos chamados a esta graça, irmãos, mas não só para ficar parado na graça, assim, parado, acomodado, quero dizer, uma palavra mais certa, acomodado. Não, precisamos trabalhar. Vamos sair da nossa vida que era antiga, mundana, convertermos para Jesus e temos que andar com Ele. Ele ainda está conosco em espírito e todo aquele que anda com Cristo, ele vê as obras e com Ele é feito as obras. Por quê? Porque o Senhor Jesus dá autoridade para vocês. Vamos ver esse exemplo? Querem ver? Todos aqueles que se dedicam a Cristo, olha só o que acontece. Vamos ali em Mateus, no capítulo 10. Vamos até Mateus, capítulo 10. Olha, é bom que vocês abrem a Bíblia. Por quê? Porque vocês vão marcando para entender. Isso aqui é nas nossas vidas de hoje, tá bom? Olha, eu quero mostrar duas coisas para vocês. Aqui no capítulo 9, diz assim, quer ver? Eu vou pegar o verso aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. No capítulo 9, versículo 8, aqui nós vemos assim, irmãos, sobre a cura de um paralítico. Jesus falou para aquele, vendo a fé deles, Jesus falou para eles assim, filho, tenha bom ânimo, teus pecados são perdoados. Pronto, já alcançou o primeiro milagre. Teus pecados são perdoados. Naquele momento, os escribas, eles, ele blasfema, porque quem pode perdoar é Deus. E naquele momento, Jesus mostrou a sua autoridade divina, como Deus Filho tem poder na terra de perdoar os pecados dos homens. E eles, por que os escribas falam, ele blasfema? Porque os escribas eram estudiosos do Antigo Testamento. Eles sabiam, e outra coisa, os escribas estavam no pé do Senhor Jesus, por quê?
porque ele estava vendo todas as obras que Jesus estava fazendo. E veja, irmãos, num momento para vocês entenderem bem, lembra em João capítulo 3, quando Nicodemos foi falar com Jesus, diz: Rabi, nós sabemos, aquele príncipe da sinagoga, nós sabemos que tu és mestre, porque as obras que tu faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Então, eles estavam verificando nas escrituras todos os movimentos do Senhor Jesus. Até Caifás, e via que o Messias era claro, só ele poderia fazer isso. Isaías 35, no capítulo 35, versículos 6 e 7, vocês vão ver isso. Tá certo? Que ele curava o coxo, os enfermos, os aleijados, ele trouxe saúde para as pessoas, enfim, tá lá, vocês vão ver. E aqui, nesse versículo 8, tá? Quando os escribas falou isto, tá? Olha só, quando ele terminou, olha esse versículo 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Irmãos, o povo glorificou a Deus. Por quê? Porque os escribas, os saduceus, os antigos anciães, os mestres, eles não tinham poder, eles eram os guardiães da palavra do Antigo Testamento, eram homens instruídos. Lembra que Jesus disse para eles: raças de víboras, que vocês estão na porta do céu, não entra e não deixa o meu povo entrar. Vocês são os sepulcros caiados, com bonito por fora, mas por dentro podre. Lembra que Jesus foi forte nisso? Por quê? Porque os escribas conheciam, esses homens conheciam de ponta a ponta o Antigo Testamento, inclusive hipócritas, porque sabia que Jesus era o Messias. Mas por que eles faziam isso? Porque eles tinham a dureza do coração, o tal do poder. Eles estavam no poder, porque eles eram os maiorais, né? Você vê quantas vezes Jesus debateu isso contra eles. E aqui nesse versículo 8, o povo se maravilhou e glorificou a Deus, porque Deus dera poder aos homens. Mas que poder é esse? A autoridade. Que poder é esse? É aonde que agora você vai ver aqui no versículo 10, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 1. Olha aqui que o Senhor Jesus fez. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, que são os demônios, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Está vendo, irmãos? É por isso que esse povo estava glorificando a Deus, porque Jesus deu poder aos seus discípulos. Veja bem, irmãos, quem é os discípulos de Jesus hoje? Todo aquele, você lembra em Marcos capítulo 16, ide ao mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, que é o homem. Se crer e for batizado, será salvo, e se não crer, estará condenado. E aos que creem, estes sinais seguirão. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão na serpente escorpiões, não fará dano algum, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, porão a mão sobre o enfermo e curarão, né? Expulsarão, e como foi dito, expulsar. Então, expulsar os demônios. Então, amados, Jesus deu este poder para os discípulos. Como que nós usamos isto aqui? Quando estamos em missão nas coisas de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o que é estar em missão? É quando você se entrega para Jesus. É quando você vai fazer as visitas. Às vezes você vai numa casa e você não sabe o que acontece na casa. De repente tem um espírito maligno lá. E o Senhor te deu autoridade, porque você conhece as Escrituras. Você está vendo aqui. E você, nisso, tem confiança no Senhor. E ali o Senhor vai te usar e aquele espírito imundo vai embora em nome do Senhor Jesus. Você pode visitar uma outra casa e de repente tem um enfermo em cima da cama. E você fazendo uma oração a Deus, e Deus pode libertar aquela pessoa. Ele ouve a oração e faz a obra. De repente você vai numa casa, está uma dissensão, Deus te dá na guia do Espírito Santo uma autoridade, e ali sai da sua boca, pela autoridade de Deus, e conserta uma família. Isso é a autoridade de Cristo, é o poder que ele dá para aqueles que... Por que Jesus chamou eles? Por que o Senhor Jesus chamou eles? Chamou eles para uma missão.
Irmãos, nós somos chamados nesta graça, além da salvação, para a missão. Qual é a nossa missão? Visitar os pobres, visitar os necessitados, anunciar Jesus a todas as criaturas, todas as pessoas. É para ser anunciado o Evangelho. E aqui fica uma reflexão para todos vocês. Todos nós. Estamos fazendo isso? Ou só ficou para os discípulos do passado e nós não temos essa responsabilidade? O que vocês acham? O que vocês meditam isso em vossos corações? Pense um pouco comigo aqui, cada um de vocês. Entendeu, meus amados? Então, nós precisamos rever tudo isso, meus irmãos, para que nós possamos, em nome de Jesus, servir a Deus com uma sabedoria e entendimento na presença de Deus. Assim, irmãos, vocês vão ver que cada vez mais avançamos o reino de Deus, porque o reino de Deus já está na terra. Quando Jesus veio para a terra, ele disse que o evangelho, o seu reino está cumprido, está na terra. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, e ele foi para a glória dele, está à destra do seu Pai. Mas ele enviou quem para estar conosco aqui na terra? Quem está aqui na terra? O Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, que nesse momento está aqui entre nós. E o Senhor Jesus mesmo disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, o nosso Senhor, em espírito, está conosco aqui também. Então, queridos, cada um de nós fomos chamados a esta graça. Além de ser salvo, para ser salvo, ainda temos missões. Precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Às vezes cada um de nós estamos aqui, né, meus irmãos? E a gente está pensando, a nossa vida é batizado e continua a mesma coisa, nas correrias da vida. Não, irmão. Agora nós temos uma outra missão, ajudar o nosso próximo, orar por eles. E o que o inimigo quer, amados, é que a gente seja individualista. E nós não podemos ser individualistas. Nós temos que estar juntos, em espírito, junto com amor, com carinho, estar firme, porque assim um ajuda o outro. Quando um tiver mais fraco, o outro, olha, você lembra que o Senhor mandou tal palavra? Você lembra que está escrito lá na Bíblia, assim, assim, assim? Lembra, então, meu irmão, se esforça, vamos, um membro do outro, um membro ajudando o outro. E aí, todos os membros, o corpo todo sendo salvo através de Jesus Cristo e um ajudando o outro. E assim nós devemos fazer na terra, tá bem? Então, amados, nós vamos parar por aqui, tá bom? Depois nós vamos ler aqui do capítulo 21 deixa eu ver se ainda tem mais. Nós vamos ler o 21, depois nós vamos terminar, tá bom? Então, aqui está esse conselho da palavra, da leitura da Bíblia, que Deus nos prepara nesta manhã, que o nome do nosso Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, né?